Essa coisa da recompensa imediata, ela vai criando uma caminha muito gostosa, da qual você não quer sair, né? Você vê isso em fatores diversos. A vida sexual da geração Z diminuiu. Já aconteceu de você estar olhando algo, estar irritado com algo e não lembrar mais o que foi que você viu? Isso acontece com as pessoas. Você tá ali no feed, scrollando alguma coisa, viu algo que te incomodou, de alguém que pensa muito diferente, ou de alguém que fez uma viagem pra Turquia que você não fez, e aí você tá ali com aquela angústia que você não lembra mais de tamanha velocidade e quantidade de informação que tá absorvendo. Antes a gente falava internauta. Agora essa palavra não existe mais. É gente. Todo mundo é internauta. Não tem como a pessoa que não seja, né? Não, quem não. Ou tem muito privilégio ou tá errado. Como que a gente vai fazer isso? É difícil. Pra treinar uma inteligência artificial, sendo que tem um governo ali que não gosta desse povo aqui. Aí a gente torce pra um papa ali, pra ele entrar aqui e falar com esse governo aqui de uma maneira que aquele povo ali também escute. Tô falando uma coisa global. Imagina dentro da escola. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e te convido a se inscrever no nosso canal, dê o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com as pessoas que vão se interessar bastante pelo tema de hoje. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Espaço da Audição, Aparelhos Auditivos. Com centenas de pontos de atendimento em todo o Brasil, você encontra os melhores aparelhos auditivos, super discretos, os aparelhos não aparecem absolutamente nada, resistente à água, à prova d'água, você pode fazer hidroginástica, pode viver a sua vida com bastante autonomia e liberdade, que os aparelhos auditivos têm uma inteligência artificial que vão se adaptar exatamente à sua rotina de vida. E o melhor, sempre com o melhor custo-benefício para você, os melhores preços, as melhores condições de pagamento e os melhores profissionais no Espaço da Audição, www.espaçodaudição.com.br. E também, se você quer dar um upgrade na sua empresa, é necessário investir em marketing. E aí eu recomendo a agência Brunticiative. Eles têm uma equipe maravilhosa que vai produzir conteúdos, vai cuidar do seu marketing, parte de assessoria de imprensa, enfim, eles fazem todo o projeto e desenvolvimento do seu negócio. E hoje eu tenho um prazer imenso em receber aqui uma pessoa que tenho certeza que vocês devem acompanhar no UOL, afinal de contas ela escreve bastante lá e está sempre entre as matérias mais lidas. Luciana Buin, falei corretamente? Isso, Luciana Buin. Obrigada, boa tarde, bom dia, não sei que horas que o pessoal vai estar vendo, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos lá, afinal de contas tem muitas coisas para a gente falar, mas eu queria explorar antes de tudo um pouquinho a sua trajetória, né? Em que momento você idealizou ser jornalista? Nossa, é uma história bem antiga. Eu acho que desde sempre, eu sempre tive muita sorte, né? Eu era aluna de escolas públicas na minha infância toda, até o começo da adolescência, e eu tinha professoras que pegavam muito o talento da escrita. Então, eu sempre era incentivada a participar de concursos de redação, de composições, eu era convidada a ler meus poeminhas quando eu era criança ali na frente, e acho que isso ficou muito claro para mim de que eu seguiria, que eu deveria escrever, que eu deveria honrar isso. No ensino médio, né, que naquele tempo chamava colegial, eu tinha um professor de literatura que me chamou sério, assim, ele me chamou para conversar no terceiro ano e falou: você escreve muito bem, você não pode abandonar isso. E aí eu fui acreditando, né, tava todo mundo falando, eu fui acreditando e eu prestei jornalismo e decidi seguir a carreira. Mas comecei na faculdade de jornalismo dando aula de inglês, como várias meninas fazem para pagar a faculdade, daí dei aula 6 anos quase, falei, não vou ser jornalista nada, vou seguir carreira na educação, comecei a estudar para ser coordenadora de escola, aí veio um outro professor na faculdade, falou, peraí, você vai estagiar em jornal, você não vai abandonar esse barco não, você precisa ser jornalista. Então acho que foi um clube ali de professores em épocas diferentes, em décadas diferentes da minha vida, que me direcionaram de uma maneira que eu não pudesse fugir da vocação, assim, e isso é muito legal, né? Muito legal. Que é o verdadeiro influencer, é o professor, eles foram, não, é por aqui que você vai, é por aqui que você vai, e acabei indo mesmo. E aí entrei no jornal, no meu primeiro jornal,
jornal, que foi o Diário do Grande ABC, lá no começo do século, e para ser repórter, e as coisas foram acontecendo nos últimos 20 e tantos anos. E você sempre atuou na mídia escrita? Sempre. Não sempre. Eu trabalhei em TV por um tempo, mas a maior parte da minha carreira é jornal impresso, numa época em que a internet era uma promessa, né, no começo dos anos 2000, e aí a coisa do site foi virando, mas eu sempre trabalhei em jornal impresso. Depois eu fui para a Editora Abril, trabalhei em revistas impressas, então tenho muita experiência em publicações impressas, e aí eu fui para o UOL, mas isso tem 8 anos, que aí minha carreira virou exclusivamente digital, e depois disso eu trabalhei na Discovery, nos canais Discovery, já como estrategista digital, para criar site, criar matérias a partir dos conteúdos dos canais Discovery, e trabalhei na Band, no programa do Faustão, também como gerente de estratégia digital, fazendo o que aquele conteúdo do programa ia ser visto na internet. Então era uma loucura, né? Eram 100 conteúdos todos os dias, YouTube, Facebook, Mais de Twitter, 100 conteúdos por todos dia. os dias. Porque era um programa diário de 2 horas, e ali você tem pauta demais, né? Haja Tinha dia... criatividade também. Pô, mas tinha dia que tinha 5 atrações musicais, assim, era o Skank numa sala, a Simone na outra sala, era muita gente para entrevistar, muito conteúdo para fazer, e a gente distribuía isso ao longo do dia em 100 conteúdos. Era coisa Então você bastante. trabalhou com o Vanucci? Trabalhei. Ah, ele esteve aqui. Ah, é? Trabalhei, Foi um dos nossos trabalhei. entrevistados. Que legal, eu trabalhei sim com ele. Ele trabalhava no programa e eu trabalhava nesse braço que era mais da internet ali, mas a gente trabalhou junto, sim, diretamente. Me fala uma coisa, Luciano, quanto foi difícil a migração para mídia impressa pro digital? Eu acho que eu leio no papel livros e assino jornal de papel até hoje. Eu acho que é um hábito que me faz muito bem, porque quando eu abro o jornal de papel não sai mensagem de chefe nenhum lá de dentro e eu consigo me concentrar. Então eu tenho essa manualidade de formação mesmo. Minha formação intelectual é física. Uhum. E eu acho importante fazer isso. Porém, eu acho que a entrada do digital na nossa vida foi gradual nos últimos 20 anos. É óbvio que é muito mais impactante desde que a internet veio para o nosso bolso nos últimos 10 anos, Sim. mas aconteceu isso de maneira gradual, né? Antes a gente falava internauta, agora essa palavra não existe mais, é gente. Todo mundo é internauta, não tem como Não tem, a mas pessoa quem não seja, né? Não, quem não... Ou tem muito privilégio ou tá errado, pegou o atalho errado. E aí eu acho que isso aconteceu mesmo gradualmente, porque aí eu comecei a ter contato com eu comecei a ler mais na internet do que no papel, embora ainda leia muito no papel, mas a gente lê muito mais hoje em dia do que lia antes, porque você lê tudo, o tempo Sim. todo você tá lendo, né? A gente não fica mais olhando a janela, a gente fica lendo coisas na internet. Não sei se são úteis ou não, mas a gente passa o tempo todo consumindo informação. E aí acabou sendo um caminho natural, mas tem uma chave dessa transição aí. Eu trabalhei por 7 anos na revista Ana Maria. A revista Ana Maria é uma das publicações que era da Editora Abril, hoje está no Grupo Caras. É uma das publicações que mais vendeu no Brasil na história. É uma revista que, na época que eu trabalhava lá, custava R$2. Tinha um caderninho de culinária na frente, uma revista super popular. E a técnica nossa para fazer as chamadas de capa da revista Ana Maria, né, que são aquilo Sim. que você vê na banca. É o que vende, né? É o que vende. Era se afastar, colocar a revista ali, se afastar um pouco e ver se dava para ler ou não. Porque se desse para ler do ônibus, a mulher ia descer a gente chamava de ela, a leitora, ia descer do ônibus e lembrar de comprar aquela dieta, aquele creme de cabelo, aquilo que a gente estava anunciando como uma chamada revolucionária dentro da revista. E isso tem muito a ver com publicidade. Você está fazendo jornalismo, mas você sabe que se você colocar o pavê de bis na capa não pode falar marca, né? O pavê de chocolate determinado, vou voltar aqui para vocês editarem. Você sabe que se você colocar um pavê do determinada marca de chocolate na capa da revistinha de culinária, ele vai vender mais do que uma outra receita que não tem uma foto. Ou o queijo puxando, nossa, o queijo puxando é um sucesso. Então, isso tem muito a ver com saber o que o público consome. Exato. E saber o que o público consome é a chave da internet. Então, quando eu trabalhei na revista Ana Maria, era uma revista que não tinha assinatura, era uma revista que vendia 200 mil exemplares em banca, de pessoas que saíam de casa, andavam até a banca e compravam toda semana. Isso era a revista que mais vendia em banca no Brasil.
sem assinatura era essa. E aí a gente foi estudando isso muito a fundo. Estudar o leitor, estudar o consumidor, era ir na casa da leitora, num bairro de periferia paulistano, e descobrir que a geladeira dela não era prateada, era branca, mas tinha um adesivo prateado para ficar cromada. Assim, são hábitos de consumo que você precisa estar muito dentro daquele universo e olhar e observar. A internet é muito parecida nisso. Você precisa saber o que as pessoas vão clicar. Óbvio que tem um comportamento de manada hoje em que as pessoas, todo mundo vai querer falar daquela série que todo mundo viu porque tá todo mundo falando daquela série. Mas o jeito que eu construo os meus títulos, né, e que eu trabalhei em Universo por anos lá, editando matérias, dentro do UOL também, o jeito que a gente constrói os títulos tem um pouquinho da banca de jornal, da revista que fica ali para a leitora descer do ônibus. Sendo até porque são situações que não tem a finalização, né? É diferente de uma revista que tem assinatura, que o cara, querendo ou não, ele vai chegar na casa dele. Vai chegar na casa dele e vai ser obrigado. E assim, a internet tem uma vantagem, não custa R$2 clicar na minha matéria. Mas tem uma desvantagem, tem muito mais revista nessa banca, que é a home do UOL, ou o feed de um Instagram, ou do Twitter. Então tem muita oferta. A gente precisa entender um jeito de fazer isso, que já que temos que falar sobre o que todo mundo está falando, e é interessante mesmo fazer isso de um jeito que ninguém fez ainda. Mesmo valia quando eu fazia revista para dieta, não sei o que, para o cabelo, assim, a gente fez revoluções na revista Ana Maria. Ninguém falava de transição capilar, todo mundo fazia chapinha e deixava o cabelo liso e era um cabelo escovado. De repente as mulheres começaram a deixar os cachos naturais, deixar o cabelo afro, e assim, a Ana Maria estava ali, botando a mulher na capa da revista, coisa que não acontecia. O movimento plus size, não existia mulher gorda em capa de revista. Então a gente estava São as tendências. Né? Numa vanguarda de comportamento ali no começo, né, dos anos 10, 2011, 2012, 2013, que é muito rico. E aí isso acaba criando um faro muito bom para o que é novidade. E na internet isso acontece a cada 5 minutos. Então a gente precisa estar com esse faro muito aguçado, porque já passou, já era. Se eu tiver uma ideia de um texto muito bom e tiver que buscar meu filho na escola e escrever só amanhã, talvez não aconteça mais esse texto, porque ele já não vale mais a pena. Tem validade muito curta, né? Nossa, muito, muito. A gente chama no jornal impresso, diário, a gente fala, amanhã o nosso trabalho vai estar embrulhando peixe na feira. Na internet, em 1 segundo, acabou aquilo. Ai, bobagem, já caiu. Você falou, né, eu tô entre as mais lidas do UOL, mas você observa essa rotatividade mesmo ali. Se você clicar daqui a 2 horas, eu já não existo mais ali. Muda. Passou meu momento. É isso mesmo, que é o nosso consumo mesmo, né? O jeito que a gente consome o material na internet, o conteúdo na internet. Já aconteceu de você estar olhando algo, estar irritado com algo e não lembrar mais o que foi que você viu? Isso acontece com as pessoas. Você está ali no feed, scrollando alguma coisa, viu algo que te incomodou, de alguém que pensa muito diferente, ou de alguém que fez uma viagem para a Turquia que você não fez, e aí você tá ali com aquela angústia que você não lembra mais de tamanha velocidade e quantidade de informação que está absorvendo. É uma loucura, né, trabalhar nisso e seduzir cliente, público nesse jeito. Eu acho que é até mais desafiador justamente pela oferta que a internet dá. E também é interessante o comportamento das pessoas, porque na mídia impressa, no jornal, por mais que tivessem várias colunas lá, várias matérias, mas a característica era pegar e ver de cabo a rabo, né? Todas as páginas você passava, olhava, nem todas você lia, mas você tinha uma noção do todo, né? Sim. Na revista, de certa forma, também, mas tinha que ser uma coisa mais dinâmica também que o próprio jornal. Agora, a internet é muito desafiador, porque é tanta oferta e tanta coisa que às vezes é difícil a pessoa parar e reter a informação, porque ela vê uma coisa aqui, daqui a pouco outra ali e tal, e é um dos grandes desafios, não é? Eu acho muito desafiador, porque eu sinto falta do curador. Na quantidade de informação que eu absorvo por dia, eu leio 2 jornais brasileiros, tento ler um jornal americano todos os dias. Estou falando que eu leio inteiro? Não leio inteiro, não tenho horas no dia para fazer isso. Mas o jornal impresso que eu assino, eu leio, procuro ler 80% dele todos os dias. Você consegue? Consigo, porque eu me forma forço. uma sensação assim que tudo isso aqui eu já sei, assim. Então, dá uma sensação assim, mas tudo isso aqui eu já sei tão superficialmente, porque eu estava recebendo
notificação de WhatsApp, e curtida no Instagram, e pedido de alguém, e coisas assim, que eu não tenho a sensação de que eu absorvi nada. Profundidade. Quando eu abro o jornalzinho ali, meu suquinho de laranja, minha marca-texto, pode ser que eu nem volte naquilo. Sabe quando você tem a sensação de que você conversou? Eu tenho muito isso. É tanto conteúdo que eu assimilo por dia, eu falo assim, nossa, conversei sobre isso com alguém. Às vezes eu viro pro meu marido e falo, foi com você que eu falei sobre isso? Não, não foi. É algo que eu li em algum lugar e eu tenho a sensação de que eu realmente conversei com aquela pessoa que estava escrevendo, com os colunistas, né? Procuro ler muito colunista por causa do meu ofício, mas essa absorção é completamente diferente, eu acho, óbvio, eu tenho a leitura muito rápida, porque eu sou muito treinada para ler mais rápido, pela prática, isso é uma coisa, mas a absorção no impresso, para mim, é completamente diferente, e eu apanho dos meus colegas quando eu falo isso, assim, eles acham uma vergonha eu dizer isso, eu fico com os meus caderninhos, o ano passado eu estava no South by Southwest, que é um festival de tecnologia e inovação no Texas, então, assim, as pessoas estavam com aquele óculos que vê realidade virtual, assim, era o auge do futuro. Eu tava nos Jetsons, com meu caderninho, com a minha canetinha, escrevendo ali, anotando tudo. E as pessoas falam, não é possível que você ainda tá em 1990. Mas eu tô porque organiza meu cérebro. E já tem pesquisa comprovando, né, que a retenção cerebral é muito melhor quando você escreve. Então, assim, o meu método é ler o jornal, mesmo que sejam... Tem dias que eu abro e falo, nossa, isso ainda... Foi uma coisa que aconteceu ontem, 5 da tarde, e eu tô lendo às 10 da manhã, e parece pra mim que faz 3 meses que eu li, porque veio tanta coisa, a vida atropelou tanto, depois das 5 da tarde, quando eu vi a manchete do UOL, e aí quando eu leio no jornal no outro dia, parece outra coisa, mas aí é o olho descansado que lê. E eu acho que isso é importante, o olho descansado. Até para você filtrar, né? Eu trabalhando com entretenimento, a fofoca que eu quero entrar, porque tem 18. Todo dia eu vou descobrir. Outro dia eu fui no show da Lady Gaga no Rio. Aí eu tava sentada, aluguei uma cadeira de praia, pois não tenho mais idade pra problemas. E aí eu tava sentada assistindo o show no telão, assim como se eu estivesse na varanda da minha casa. E meu marido tava preocupado que eu dormisse, porque eu ia perder o show. E aí, uma hora, ele me cutucou e falou, tem uma influencer fazendo um vídeo na sua frente. Se você dormir, você vai aparecer dormindo no show da Lady Gaga. Ai, tá bom, vou levantar, né, me animar um pouquinho. Fui procurar a menina depois, ela tinha 5 milhões de seguidores. Eu nunca ouvi falar da garota que tava fazendo um vídeo na minha frente. Não tem como a gente absorver tudo. E aí eu acho que é um tipo de curadoria que o publisher faz, óbvio, que precisa ler com lupa, precisa entender, não dá para ser enganado por todo mundo, precisa realmente ter um olhar crítico para as coisas. Mas é a mesma coisa da newsletter. Eu acho que a newsletter é um movimento digital que lembra muito a época em que eu favoritava blogs no meu publicador, para ler o que me interessava. Hoje, se o algoritmo esconder o produtor de conteúdo que eu amo, eu vou esquecer que ele existe. Esse que é o grande problema hoje da era digital, né? Os algoritmos. Eu vou esquecer, eu não vou lembrar que... eu acho que eu gostava muito daquele... Eu vou esquecer, Como eu vou ser esquecida? Se o algoritmo me penalizar por alguma coisa, você não vai lembrar daqui a 2 meses, fala, nossa, faz tempo que eu não vejo nada, não leio nada. Se o UOL parar de dar o meu rosto ali, acabou. Não temos como controlar a memória das pessoas de tanto conteúdo que as pessoas estão absorvendo. E eu gostaria de controlar a minha memória. Então, eu acho importante saber o que eu quero ler para que essa máquina caça-níquel, que é um feed muito rápido, não me engane o tempo todo fazendo ler o que ela quer. Parece teoria da conspiração, mas é ciência, é o que acontece mesmo. A gente acaba sendo sugestionado pelo que o algoritmo te manda. Exato. E aí, quando você vê... E aí, o que você tá vendo? É o que você queria ler? Por isso que eu acho tão importante abrir um livro de papel e ficar ali. É óbvio, quem faz isso no Kindle, super legal também, é o mesmo efeito, na verdade, mas eu gosto do barulhinho, gosto do cheiro, eu gosto da memória tátil. Livro, né? Não troca o livro físico. Eu não consigo, você consegue? Não, eu não sou muito de leitura, não, mas a minha esposa e ela fala, nossa, nada como o cheirinho do livro, abrir um você livrinho. vira as páginas. Eu também, eu grifo, as minhas marca-textos estão lá, assim, grifando tudo. Eu acho que é um certo apego, óbvio, mas é o jeito que eu aprendi,
do jeito que eu aprendi a dirigir é o jeito que eu dirijo hoje, o jeito que eu aprendi. Eu acho que essa mudança tem uma teoria, né, do fenômeno multitask, que quando você não existe o multitask. Existem pessoas que têm um switch button, que trocam rápido de atividade. Talvez eu seja uma delas, mas não significa que eu tô fazendo todas essas atividades super bem. Eu tô fazendo as atividades ao mesmo tempo ali. Para um pouquinho, pensa um pouquinho aqui, mas esse sistema linear de pensamento que aprofundava e lia um livro só, 200 páginas, ele tá morrendo. Ninguém mais consegue fazer isso, porque entedia fácil. Seu cérebro está condicionado a 15 minutos. Exatamente. E para quem não conhece a sua coluna hoje fala o quê? Sobre comportamento, cultura, o que mais? O viés, acho que dá para dizer isso, o viés da minha coluna e do meu trabalho, assim, olhando em retrospecto, é pegar fatos do cotidiano ou do entretenimento, então vale audiovisual, aí quando eu falo novela, é novela mesmo, ou Big Brother, ou a série da Netflix que todo mundo viu, ou a peça de teatro, o livro, e puxar um viés comportamental. Isso também vem muito da Ana Maria, da revista, porque eu trabalhava com a classe C, que não fazia terapia, por exemplo, né? Eu não sou psicóloga, não tenho formação. Mas a ideia de fazer matérias de comportamento dentro da revista e entrevistar psicólogos é uma maneira de dar um suporte, né? Quando eu trabalhava, vou te dar um exemplo que não tem muito a ver, mas tem um pouco. Quando eu trabalhava no jornal, lá no começo da minha carreira, fiz uma matéria sobre ronco. E aí tocou o telefone de fio, que era o que tinha na redação naquela época, e a menina a senhora que me ligou, queria falar comigo para me agradecer uma matéria de ronco, porque depois de 40 anos o marido dela tinha entendido que era um problema de saúde, ido ao médico e tinha melhorado a questão. Então, assim, na cabeça dela, eu tinha resolvido um problema de 40 anos de sono ruim. Porque eu tinha decidido fazer uma matéria de ronco. Não era uma decisão minha, era uma decisão editorial, essas coisas acontecem, mas, assim, é um poder muito grande que a gente nem imagina quando está escrevendo, de ter relevância na vida do outro. Então, quando eu falo de comportamento, quando eu falo, olha, isso não dá, ainda mais em tempos que a gente está com tanta dificuldade de escutar opiniões opostas, eu tento fazer isso de uma maneira didática e convidar o outro a dialogar. Vamos conversar comigo? Eu entendi que você não concorda, eu entendi que você não acha isso certo, né? E pode ser, sei lá, um casal gay, que a pessoa... Entendi, você não acha isso certo, eu não estou te atirando pedras, mas eu acho que a gente precisa conversar sobre isso para entender que o outro tem o direito disso. Então tem posicionamentos que são muito caros pra mim, são muito importantes, mas eu sempre convido no final a pessoa a discordar de mim no Instagram. Então, se ela quer discordar, ela pode vir e normalmente eu respondo, assim. É que tem gente que vem com violência, aí não dá mais pra responder. Já tive. Esse que é o grande problema também da internet, é que nem cachorro atrás do portão, né? É mais fácil, né, você atacar ali escrevendo. Talvez as pessoas escrevam coisas pra mim ali, as coisas agressivas, que elas nunca diriam se estivessem conversando comigo. Mas ali escrevendo você fica protegido mesmo, né? Esse é um comportamento que eu acho muito engraçado, né? Porque assim, se a gente não gosta de alguma coisa, então se tá passando uma coisa na televisão e eu não gosto, você muda de canal, né? Enfim, porque na internet as pessoas querem tanto, às vezes, massacrar a opinião, né, ali. Então, é difícil você expor uma opinião, as pessoas confundem muito também, às vezes, uma reflexão que você traz, né, e as pessoas, quando você vai ver lá nos comentários, as pessoas já estão se degladiando ali. Estão brigando entre si, tem gente me defendendo, tem gente querendo matar quem tá me defendendo. Eu acho que é carência, né? A internet é um palco para você ser visto, de alguma maneira. E quando aqueles comentários estão abertos, cada joinha que você recebe ali, seja o que você estiver falando, alimenta o seu ego. Alimenta o meu, que tô super acostumada, que trabalho com isso. Quando um texto é muito elogiado, eu me sinto bem. Eu não me pego tanto nos comentários do portal, porque é uma escola ali de destruição, e como eu trabalhei lá dentro, a gente fez um estudo em 2018, 2019, para fazer um projeto que chama Por que Meu Corpo Te Incomoda? Porque a gente percebeu que quando meninas, mulheres, jornalistas assinavam as matérias, os comentários agressivos eram maiores.
do que os homens que assinavam as matérias. Isso tem muito a ver com machismo estrutural, Sim. você se sente muito mais à vontade em acabar com a raça de uma mulher que está escrevendo algo que você não concorda, do que de um cara, por mais que você saiba que você não corre risco de apanhar de nenhum dos dois porque você tá na internet. Mas é algo que já tá nas pessoas, né? E eu acho que existe também um incômodo de como que é essa mulher tem esse espaço para dizer o que ela pensa e eu não tenho. Então é um incômodo ali que existe. E aí a gente filtrou algumas celebridades de características diferentes, os comentários negativos. Então a gente chamou a atriz Érica Januza, que é uma mulher negra, filtramos os comentários racistas que ela recebia no próprio Instagram dela, e era algo assim: por que meu corpo te incomoda? Por que você para a sua vida? E era ela desenvolta, dançando, feliz, enquanto o áudio eram esses comentários. Porque quando tá escrito, não é tão forte. A gente colocou atores para ler esses comentários em voz alta para entrar no off, porque aí choca. Aí dói. Que aí você traz o tom. Eles passaram mal. Eu passava mal ouvindo, porque quando você agride, não faz mal só pra você. Não faz mal só pro outro que tá sendo agredido, faz mal pra você Sim. também. É dos dois lados ali. E aí, mas assim, são tantos anos que eu não é algo que me fere, assim. Sabe o que me fere? Quando falam, você é uma péssima mãe. Porque é algo que eu não tenho muita certeza se eu sou boa mesmo, mas eu acho que ninguém tem. Acho que toda mãe tem essa. É uma dúvida latente das mães. E aí, quando entra algo super agressivo, coitado do seu filho, eu penso, ai meu Deus, será? Coitado mesmo. Mas assim, os outros tipos de agressão vai passando. Ai, tá bom, sinto muito. Ok, não vou sofrer com isso. E hoje, como que você faz o processo assim de escolha de diversos temas e fala assim, eu vou escrever sobre isso? Até porque você tem um tom na sua escrita que diferencia, acho que, os seus artigos, né? Porque você traz uma leveza, uma reflexão, mas também uma certa ironia, dá uma leve apimentada também. Acho que eu sou um É pouquinho uma mescla ácida. de tudo, né? É verdade, acho que eu sou um pouquinho ácida. Eu tô falando aqui que eu sou super paciente, mas essa acidez tá dizendo que eu não sou muito paciente, né? É o seguinte, tem temas que é impossível não entrar. Tem temas que todo mundo entrou tanto que eu falo, acho que não tem mais o que dizer sobre isso. Às vezes é o próprio UOL que me sugere, e se você falasse sobre tal coisa? Hoje, por exemplo, a gente estava decidindo minha coluna de domingo. E aí eu queria falar sobre uma série da Netflix, que é uma comédia romântica, bobinha. Eu assisti, não é bobinha, mas assim, não é um drama que vai pegar todo mundo. É uma comédia romântica, já tem uma fatia ali que é mais certo, meu terreno. E aí eu tava vendo a série, não tava esperando nada sobre isso, mas cheguei no terceiro episódio e falei, nossa, é a terceira vez que esse casal determinado usa comunicação não violenta, técnica de comunicação não violenta para dizer o que desagrada um no outro. Isso não tá escrito em lugar nenhum. Porque eu tô muito acostumada a falar com gente, a ver gente, a assistir diálogo, a entender, a ler pessoas falando. Eu sei que aquilo é comunicação não violenta, porque eu sei o que é comunicação não violenta. E aí eu acho que vem um botão aqui, você tá me perguntando uma coisa e eu não sei direito responder. Porque não é... Eu não vou fazer uma coluna falando essa série é muito boa. Eu vou ter que... Não sei o título que a gente vai usar, mas é a série número 1 da Netflix, que tá sendo a mais vista essa semana. É uma aula de comunicação não violenta. E aí, a expressão comunicação não violenta é boa? Dá clique? Não sei, a gente precisa pensar nisso no caminho. Mas isso que você tá falando da acidez, né, dessa pimentinha, eu acho que é um viés editorial que ninguém deu ainda. Alguém vai falar alguma coisa do filme do Ney Matogrosso, eu vou falar sobre como é ter 17 anos, igual o Ney Matogrosso, e sair de casa achando que a vida é eterna aos 17 anos. Então, não vai ser sobre os relacionamentos gays, ou sobre o Cazuza, ou sobre aquilo que todo mundo tá falando. Eu tento dar uma voltinha para falar o que ninguém disse ainda. Isso
E eu tento muito acolher pessoas que normalmente não são acolhidas. No Dia das Mães, né? Esse ano eu não fiz esse texto, mas já fiz muitas vezes um texto falando sobre as vós que cuidam, as tias que cuidam, as madrastas que cuidam, porque a publicidade não olha para essas mulheres. Não vai ter propaganda de perfume e talvez nem vai ter presente, nem vai ter abraço. A mãe biológica tem um grau de importância na nossa vida e as outras cuidadoras nessa data, se não tiverem filhos biológicos, estão abandonadas. Elas não vão ter o afeto de volta. O dia da gratidão não vale para elas. Então, eu sempre procuro dar uma olhadinha, né? Fica até chata. Você sai fora da caixa. Eu preciso dar uma olhadinha para essa aqui que ninguém tá olhando, nessa aqui. A mãe. Mas isso também está relacionado a uma certa vontade de não normalizarem determinadas coisas. E tipo, uma voz ali para não normalizar certas coisas. Pode ser, mas eu acho que sim, né? Aí, sem modéstia, mas eu acho que tem uma característica pessoal minha da empatia. Eu não consigo passar por cima de algumas coisas, assim. Esse sentimento de injustiça me consome muito. Isso é Então, muito quando visível. eu imagino que alguém está sofrendo por causa daquela opinião, e pode ser a influencer rica, ou pode ser o seguidor que não tem grana. Sempre tem dois lados da história e eu procuro abraçar os dois. Acabamos rumando, né, nos últimos 10 anos para um viés mais feminista, que tem uma menina que foi minha repórter e ela fala assim, o feminismo depois que você vê, você não consegue mais desver. É algo que não dá mais para não perceber e voltar aonde estávamos há 15 anos. Então é algo que, putz, eu queria te explicar aqui, cara, mas não é, nossa, você é um machista, eu quero morte aos homens, aquela coisa. Eu não curto muito essa posição, não precisamos de vocês. Eu acho que precisamos muito de vocês, inclusive porque a gente não tá dando conta. Eu acho que é uma questão de igualdade. E aí a gente precisa da ajuda de vocês, mas a Fernanda Lima também fala isso, né? A Fernanda Lima tem uma aura de ser casada com o Rodrigo Hilbert, o homem perfeito que cozinha. E ela diz, né, falou pra mim em entrevista recente, que ela sente o machismo nele e ela sente a necessidade de chamar os homens para o debate e conversar e chegar e falar, a gente precisa ter paciência. A gente precisa ter paciência com os caras, parar e falar, olha, então, eu acho que você não percebeu, eu tenho certeza que não é de propósito, mas... A evolução, ela tá existindo, tá, mas ela ainda eu acho lenta, que tá. né? A gente ainda tem muitos problemas. Poxa, mas eu tenho comportamentos machistas dentro de mim, que foram aprendidos na vida. Se eu vir uma briga entre um homem e uma mulher, talvez eu fique do lado do cara automaticamente, eu preciso pensar um pouco, é mais fácil a gente condenar mulheres, porque a gente aprendeu a condenar mulheres. Então é um exercício diário, quando fala descansa militante, deveria mesmo, porque é muito cansativo, a militante precisa descansar um pouco para acordar bem no dia seguinte e continuar militando, mas eu tento fazer isso... Eu acho que a palavra-chave é empatia mesmo, né? Você tentar abraçar a pessoa. Acho que é um comportamento que, se fosse mais praticado, as coisas seriam mais rápidas, né? Mas é importante ter alguém que traga essa reflexão. Então, por exemplo, aqui no nosso podcast, as pessoas até falam assim, nossa, você defende muitas mulheres lá, né? Não é que eu defendo, é que a minha vida toda sempre trabalhei com mulheres. Então, eu acompanhei a luta de muitas mulheres ali, o conflito de reconhecimento, principalmente no empreendedorismo. Nós tivemos uma convidada aqui que falou assim, puxa, eu para ir numa reunião, eu tenho que ir sempre acompanhada de um homem para me fazer ouvida, porque era um universo masculino, né? Então você vê algumas situações que a gente fala, a gente tem que trazer essa reflexão, porque as pessoas acham que a mulher hoje já está numa questão de igualdade com o homem, não está. Ainda sofre muito. Período de maternidade, então, acho que é uma fase extremamente terrível, principalmente para a carreira da mulher. Se recolocar. Então, o que a gente tenta fazer aqui é trazer um pouco dessas histórias para as pessoas pararem e refletirem que não estamos do jeito que a gente acha que é. A gente precisa, às vezes, contar essas histórias para mostrar que a gente tem evoluído sim, mas ainda tem muita coisa ainda para... Eu acho que você coloca um ponto importante aí, que é a diversidade, né? Dentro de empresas,
estamos aqui nós dois, duas pessoas brancas conversando. Se a gente for entrar no tema racial, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de olhares Eu vi o seu diversos. texto sobre isso. A gente precisa sempre de olhares diversos porque falta. Vai ter coisa que eu não vou saber falar. E aí eu preciso saber como se sente. Eu preciso saber como se sente um homem quando é casado com uma mulher na menopausa. Porque senão eu vou ficar falando aqui sobre a menopausa e eu não vou saber como que é pro cara que tinha uma mulher linear e de repente entrou uma outra pessoa ali. Como que vocês estão se sentindo? Eu quero ouvir o outro. E aí a gente vai chegar à conclusão que acho que tá mais difícil ali pra mulherada mesmo e tal, e vamos abraçar todo mundo, as causas importantes para que o objetivo se faça. O meu é um mundo melhor, é um pouco utópico, talvez, mas eu gostaria que o mundo fosse um mundo melhor, um lugar melhor para as pessoas viverem, que as pessoas se sentissem bem, né? A gente foi criado nos anos 80, a gente sabe que bullying era método de sobrevivência em escola, isso não existe mais. Assim, deu a curva completa. Meu filho não admite o bullying, ele não entende quando um amigo diz que a amiga é feia, ele acha que isso é errado. Então, assim, estamos indo. Vai demorar, mas estamos indo. Mas é uma coisa que a gente passou e às vezes é difícil imaginar como que a criança hoje reage, porque a gente tinha uma reação diferente sobre tudo isso, né? Poxa. Só empatia para. É complicado, né? Porque tem a nossa criação, quando meu filho sofreu alguma coisa desse tipo, o ímpeto é bate de volta. Tá apanhando, bate. E a gente tá tentando evoluir nisso. Como que você dialoga, Essa né? é uma coisa que é engraçada, que é assim, você chega numa escola, eu falo porque minha esposa e eu já estamos vendo escola já de continuidade para os nossos filhos, porque eles estudam numa escola montessoriana que vai até os 6 anos. Sim. Então a gente fica assim, puxa, que pena que só vai até os 6, senão ia mais distante. Depois a gente vai ter que ir para algum método de ensino mais tradicional. Sim. E aí, uma das preocupações dos pais, obviamente, é a questão do bullying, né? Aí a gente teve aí, recentemente, você até escreveu sobre a série Adolescência lá, Sim. que a gente viu a gravidade do tema. E é impressionante como, assim, se você chega na escola e pergunta a opinião deles sobre o bullying, todos eles dizem combater, mas quando você pergunta como você faz, você não encontra respostas. Então, assim, eu acho que é importante trazer as temáticas para que a gente realmente tenha uma conscientização, né? Mas o grande problema é que a validade é muito curta. Então, por exemplo, a adolescência, quando veio, estourou, no dia seguinte, todo mundo falando sobre o tema. Nossa, foi uma loucura, uma febre. Mas o que mudou na prática? Né? Eu tenho dúvidas. Eu conversei muito sobre a série Adolescência na época e ainda puxo às vezes esse papo, porque eu acho que os pais esperavam algo mais didático. Tá vendo o que pode acontecer? Aí abre um grande parênteses na série, entra um professor, uma sala e fala: pais, façam isso, façam isso, façam isso. Você não encontra as respostas na escola que você está buscando para os seus filhos, porque essa resposta não existe. É uma situação muito nova. Eu sempre falo, sabe quando você vê as fotos dos anos 70, as pessoas fumando no avião? Celular vai ser isso daqui a 50 anos. As pessoas, o filho do meu filho, meu neto, vai olhar e vai falar assim: mas vovó, você estava na mesa, nesse restaurante, com o celular na mão, você não sabia que fazia mal? E eu falar: não, filho, não, meu neto, ninguém sabia que fazia mal. Todo mundo fumava no avião. Todo mundo usava celular na mesa do restaurante. Então, a gente não tem essa resposta e a catástrofe ainda não se formou. Está se formando, estamos descobrindo. Olha que interessante, minha mãe é professora de matemática há 55 anos. Então, ela passou por muitas fases da educação. Ontem, ela estava me dizendo que em 94 ela fez um treino de formação de professores, né? Ela já era veterana há 25 anos. Fez um treino de professores em que diziam, os orientadores falavam: você não pode dar uma aula de 50 minutos contínua. Você precisa dar 15 minutos de aula, fazer uma pausa, porque é assim que funciona o intervalo na televisão nos anos 90. E o cérebro da criança que estava assistindo matemática sabia se concentrar por 15 minutos, parar um pouco para o intervalo e se concentrar de novo depois. Isso minha mãe assistindo um curso de formação de professores super gabaritados em 94. E agora que é 15 segundos? O tempo de concentração no TikTok. Como que você dá, né? Meu filho não mexe com tela.
Não existe tela na vida do meu filho até hoje, ele tem 8 anos. Quanto tempo eu vou segurar? Eu não sei quanto tempo É eu vou difícil, segurar. né? Vai ser cada vez mais difícil, ainda que todos os alunos ali da sala dele, tá no 3º ano, a gente tá em sintonia, não vamos deixar rede social nem pensar. Existem campanhas para rede social ser só a partir dos 14 anos. A hora que o TikTok entrar na mão dessa criança, se o algoritmo me engana, o que vai acontecer com ele? Então, a gente precisa prestar muita atenção no que está acontecendo. Só que essa resposta não existe. A série eu acho genial, porque ela coloca tudo na mesa, fala, olha para onde estamos indo. Isso já está acontecendo, né? Porque não é uma ideia maluca da cabeça de alguém. Ele viu 2 situações semelhantes na Inglaterra e escreveu aquele roteiro. Aquilo acontece. Acontece. E a gente não sabe resolver, a gente não vê de onde veio. Aí coloca o menino com cara de anjo, a gente fica querendo pegar aquele menino no colo e até o final você tá querendo acreditar, né? No fundo você tá querendo acreditar na inocência do menino. Ele dá as demonstrações, os pics, imagina os pais. E aí você coloca, você veste a carapuça. Se fosse o meu? Não sei a resposta, não sabemos a resposta. Vamos ter que construir como sociedade essa resposta. E aí todo mundo precisa estar disposto lá naquele objetivo inicial, que é um mundo melhor. E eu não sei se o pessoal tá. Não tá engajado, talvez, ainda, né? Falta um pouquinho de interesse. Mas isso que é interessante, porque hoje existem o entretenimento, ele traz muitos sinais do que está acontecendo para tudo, Uhum. em relação a tudo. Por que que a gente só consome isso, mas não debate sobre isso, né? A gente não vê programas debatendo sobre isso. É muito pequeno, essas discussões são muito pequenas ainda, né? É. E isso não era um tema de chegar e pegar desde lá de Ministério da Educação, com profissionais, psicólogos, tudo, e começar a se perguntar e falar assim, puxa, isso aqui trouxe uma reflexão e é uma realidade, acontece nos dias atuais, não é uma coisa que está para acontecer. Como que a gente pode combater isso? Não está faltando um trabalho mais multidisciplinar em tudo? É. Eu acho que é porque cansa. A gente, eu acho que a explicação, e isso, vozes da minha cabeça, eu não tenho formação para dizer isso, mas eu acho que é muito cansativo debates difíceis como esse. Para eu mudar o hábito do meu filho no celular, eu preciso diminuir o meu próprio vício. E para diminuir o meu próprio vício, eu preciso sair da zona de conforto e entender que não posso mais fumar no avião. Como que a gente faz isso? Deixa, depois a gente vê, né? Vamos mexer aqui mais um pouquinho, porque essa coisa da recompensa imediata, ela vai criando uma caminha muito gostosa, da qual você não quer sair, né? Você vê isso em fatores diversos. A vida sexual da geração Z diminuiu. O cara não aguenta, né? As gerações de jovem que a gente conhece eram gerações interessadas em sexo. Essa não é tanto quanto as anteriores. Por quê? Porque você tem que parar de fazer algo que está te oferecendo muito prazer instantâneo, que não é o prazer sexual, mas é o sistema de recompensa ali funcionando como um caça-níquel, parar e dar prazer para outra pessoa. Não, aí já é demais. Aí já é pedir muito. Porque você tem um catálogo de gente, um catálogo de vídeo. O que você não tem na tela do seu celular? Né? Se eu tirasse nota baixa, eu ia de castigo pro quarto. Ia ficar um mês sem poder ir na rua, conversar com os vizinhos e tal. Se isso acontecer com um jovem hoje, tudo bem. Ninguém vai pra rua. Tá todo mundo no celular. Mas aí cada vez mais a gente se fecha dentro de uma bolha. E aí começa o sentimento de assim, será que eu sou daqui, né? E começa a se questionar também, né? Porque a identificação com o mundo, ela praticamente deixa de existir também, né? E aí você aumenta as taxas de depressão e tudo. Eu acho Que que são os reflexos que a gente está vendo, né? Muita já está, depressão. tá acontecendo. Eu acho que a resposta para sua pergunta, né, eu fugi um pouco. Eu acho que deveria ser um debate de sociedade, mas como a gente vai debater se a gente está de cabeça baixa olhando o celular também? E cansado. Estamos exaustos. Imagina, eu tô exausta. Eu cheguei aqui e falei, eu leio isso, eu tô cansada de ler tudo isso. Tá todo mundo cansado porque a gente faz muito mais do que a gente fazia antes. E aí a gente também precisa mudar o mundo, como é que a gente vai fazer isso? Mas o que funciona, eu acho, e sempre funcionou, né? Não é uma resposta desses tempos, é o que vende. A gente falou sobre adolescência, porque todo mundo assistiu adolescência e virou um excelente negócio.
E aí a Meta fez o filtro adolescente, né? E colocou grandes anúncios nas páginas das coisas impressas que eu consumo, do filtro adolescência. Então, virou algo do que se falar. Tem algo acontecendo aí, precisamos olhar. Existem grupos extremistas de ódio às mulheres dentro de redes sociais que estão ensinando os meninos a matar. É gravíssimo, parece uma série da Netflix, de tão grave que é, só que de verdade tá fora dali. E aí a gente impulsiona o debate. Nisso a rede social ajuda, eu acho. Se tá todo mundo falando sobre isso, mais gente vai falar sobre isso. Mas a garantia de que isso não vai ser enviesado a favor do que não é tão certo. E aí tem uma problemática, que é o avanço da tecnologia, porque hoje nós temos algoritmos, nós temos a inteligência artificial, que cada vez mais a gente está refém disso. E como ele aprende com os nossos comportamentos, ou seja, a tendência é intensificar cada vez mais. Sim, sim. E aí entra esse senso de comunidade, né? Vamos ensinar direitinho a inteligência artificial? Vamos todo mundo se juntar e falar o que é certo, o que é errado, que os valores são certos. Como a gente vai fazer isso se a gente não concorda e não consegue mais conversar entre nós? Como que, em tempos, né, eu falo do ensimesmamento, assim, a gente só pensa em si mesmo. Como que a gente vai fazer isso para treinar uma inteligência artificial, sendo que tem um governo ali que não gosta desse povo aqui, aí a gente torce para um papa ali, para ele entrar aqui e falar com esse governo aqui de uma maneira que aquele povo ali também escute. Tô falando uma coisa global. Imagina dentro da escola, numa sala pequena, com várias famílias que discordam. Eu discordo do grupo de mães, às vezes, numa escola, continuação da montessoriana, todo o universo que eu pretendia, que eu espero que seja do meu filho. A gente discorda, porque somos seres humanos, ainda bem, e discordamos. Mas aí a gente consegue debater no grupo pequeno. A gente está em 2025, sabia que tem guerra ainda no mundo? Parece que o pessoal tem dificuldade de debater, né? De conversar. Não consegue conversar ainda. Eu não sei a resposta. Às vezes, quando eu penso muito no macro desse jeito, eu fico um pouco angustiada e aí eu volto pro micro. O micro eu vou continuar escrevendo minhas coisinhas e tentando causar pequenas revoluções internas em pessoas, caso elas leiam o texto e entendam o que eu tô dizendo e aquilo faça sentido para elas. E aí eu acho que esse é o meu papel. Não sei se eu consigo fazer mais que isso, assim, continuar tentando. Até porque eu acho que a gente ainda é uma geração que senta para conversar, né, para discutir ideias, debater. Será que essa nova juventude vai ser assim ou vai ser meio que assim, dentro das suas convicções, é isso que eu acho, é isso que eu penso e ponto final, e vai querer impor a sua verdade, porque a gente vê muito disso também, as pessoas querendo cada vez mais impor a sua verdade. Tem razão, né? Dentro de algo que não tem profundidade até para discutir, né? Então, assim, baseado em que você tem essa opinião? Nem a pessoa sabe como que ela construiu aquela opinião. Então, o que mais me preocupa hoje, né, é que uma pessoa fala uma coisa, a pessoa já pega aquilo como verdade porque ela criou uma certa identificação em algo raso, né? Sem uma grande profundidade, e acha aquilo legal, e aí vai defender aquilo lá. E quem discordar vão brigar, tudo. Então eu às vezes fico preocupado assim, com a formação de opinião, porque a educação, que era um dos pilares que eu acho que poderia resolver isso, né, cada vez está pior. Você estava falando, você sempre estudou em escola pública, eu também sempre estudei em escola pública. Hoje, né, você nem cogitou colocar uma criança numa escola pública. Dá, né? Dá, tem um monte. Mas no nosso lugar de privilégio. Futuro, né? Não vem num grande futuro. Ali vai 2% vai se sobressair e o restante. Eu estive sempre muito dentro de escola pública por ter estudado lá e pela carreira da minha mãe, né? Uma carreira de escola pública eterna, desde que eu nasci. E eu acho que a gente precisa acreditar no público. A gente precisa acreditar que aquilo vai funcionar. Mas como que eu vou cobrar daquilo se meu filho está sentadinho ali na classe dele, tem 10 alunos, enquanto os da idade dele tem 45,
enfiados numa sala de escola pública. É. E a gente está aqui, não sei há quantos minutos, não estamos fazendo mais nada. Eu e você temos uma capacidade de concentração que nos permite dialogar olhando um no olho do outro, um de frente para o outro, sem celular na mesa, só parei para tomar água. Estou 100% concentrada no que você está falando, você está concentrado no que eu estou falando, por longos minutos. Como que a gente vai dialogar com alguém que está acostumado com 15 segundos de concentração? Você já tentou conversar com alguém de 20 anos? Tenta. É óbvio que tem muita gente que se destaca, mas a massa, e é uma questão geracional global também, da geração Z se perde no que eu tô falando. Quando eu olho, quando eu tô dando uma orientação, às vezes, para estagiário, perdi o cara. É o celular. Assim, tem gente falando em demissão muito frequente, né? Porque, não gostei disso. Outro dia, eu tava no meu Pilates, a moça tem uma escola infantil. A menina entrou para fazer estágio e não gostou da parte que tem que desinfetar os brinquedos todo dia e pediu demissão no 3º dia. E precisa desinfetar os brinquedos todo dia, porque é criança, põe na boca, né? Parece que é uma parte bem importante da educação infantil, a higiene dos brinquedos. Como que a gente vai estabelecer esse diálogo se o próprio consumo, vida nativa digital está fazendo com que a gente perca a capacidade de se estender no profundo? Não tem como. Aí eu vou fazer o meu título do UOL, ele vai ler só o título e vai interpretar do jeito que ele quiser. E é isso, acabou. Entendeu? E hoje, esse público mais jovem consome Cara, seus conteúdos? eu tenho amostras, assim. Tem muita gente. Eu fiz, acho que faz um ano, mais ou menos, uma matéria para a Elle, para a revista Elle, sobre a novidade que era os jovens estarem usando aquelas câmeras analógicas que a gente usava nos anos 2000 e fazendo fotos, assim, eles não estavam fazendo a selfie caprichada, eles estavam fazendo uma coisa meio qualquer coisa, porque eles não queriam mais esse capricho. E aí eu tive que perguntar no meu Instagram quem era da geração Z e podia falar comigo sobre isso. E eu me surpreendi, porque eu achei que as mães iam falar, ai, meu filho faz isso, que eu achava que meu público tinha um perfil mais da minha idade. Não, vieram as meninas falando, ai, tenho 22 anos, eu fiquei intrigada, assim, né? Você lê o UOL? Mas eu acho que é menos ler o UOL e mais seguir os canais UOL no Instagram. Como eu gravo muito vídeo, acaba me seguindo por ali, o caminho é meio do audiovisual. E a gente tem a obrigação de desmembrar isso, você tá fazendo isso aqui, né? Senão a gente escreveria um tratado e essa conversa teria 8 páginas e ninguém leria. Exato. Eu acho que é importante entender isso, senão eu fico muito saudosista, palavrinhas, 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 e não é legal, porque as pessoas não consomem. Mas eu acho que existe uma fatia eu percebo mais nas meninas, de interesse muito grande da geração Z numa politização que não fazia parte da minha vida aos 20 anos. Aos 20 anos eu estava pensando no show que eu ia ver no fim de semana, assim, e elas estão ali engajadas por causa da rede social, porque a rede social ajuda nisso. Mas eu também sinto um desinteresse profundo por leitura em geral, assim. É difícil. De concentração mesmo. Tô encantada, meu filho tá lendo o Diário de um Banana, que é um livro para crianças, né? E tá ali se concentrando. Ele não usa tela, isso tá do meu lado ainda. Mas eu não sei quanto tempo isso dura. Eu não sei em que dia eu vou olhar e falar, lembra quando ele lia livrinhos e tal. Porque Por isso tem que aproveitar. toda oportunidade que eu tenho, eu dou essa autoelogiada aqui. Falo, olha só, deu certo, isso deu certo, que eu tenho tanta dúvida se eu sou boa mãe, pelo menos ele tá lendo. É uma coisa que eu também converso muito com a minha esposa, que os nossos também é muito difícil ter uma tela. Não vou falar que nunca, porque nunca é muito tempo, Sim, né? Mas não, assim, não, claro. é muito difícil, né, ter acesso à tela. Mas o grande problema, às vezes, é o seguinte, né? A gente consegue blindar na nossa casa, mas a gente não consegue blindar em nenhum outro ambiente, né? Não. Então você vai num restaurante que tem uma brinquedoteca, tem sempre uma televisão lá e a criança Sim. para ver a televisão ao invés de Não. brincar, né? Então, assim, Eu nem esquento com isso mais. Assim, eu só não. é muito difícil a gente. Essa minha preocupação. O mundo externo é muito diferente daquele que a gente quer idealizar. E é pro mundo externo que você tá criando, né? Não é pra ficar na sua Só que isso casa. acontece por bem e por mal, né? Esse mundo externo, ele vai, chega e domina muitas vezes. Então a gente não pode, por mais que a gente se preocupe com o nosso, mas existe todo o todo mesmo que acaba influenciando. E precisa prepará-lo para isso, né? Senão vai falar uma criança super protegida
Não faz sentido. Eu entendo o que você está falando, eu nem me preocupo, assim, com esse negócio do restaurante ou o tablet do vovô na casa do vovô. É porque ali É, é, é é pontual, limitado, mas eu mas percebo um aumento da ansiedade na casa do vovô, porque lá tem o tablet. E aí eu falo, ó, tá bom, 30 minutos. E assim, nem acho tão nocivo, são jogos de pintar. Outro dia veio Noite Estrelada do Van Gogh, que umas telas ali, legal. tá pintando na tela, tá tudo bem. Mas assim, uma ansiedade do uso da tela pré e pós que eu não sinto. Aí ele toca piano, né? E ele fala assim: Nossa, me acalmo tanto tocando piano. O analógico faz diferença. Só que daí, para isso, eu preciso parar, incentivar, sentar ali do lado. Às vezes, pegar meu celular e filmar ele no piano para ele ver, para ter um estímulo tecnológico meio de terceiro lado, assim. É dificílimo, eu acho dificílimo. Me fala algum aspecto curioso, assim, ou engraçado de algo que você escreveu e teve uma repercussão. Eita, queima-roupa Assim, assim. alguma coisa curiosa ou engraçada. Você lembra de alguma que mais te marcou? É... Ai, não tô lembrando assim. Vamos conversar mais um pouquinho que eu lembro. Eu me surpreendo muito, porque eu erro, né? Todos nós. É, não sei se tá claro aí, mas parece que todo mundo erra. Então, às vezes eu vou, isso, né? Como faço isso há muito tempo, às vezes escrevo rapidamente, e tem situações em que eu dou opiniões equivocadas. Espero que não aconteça com muita frequência, mas tem momentos, como eu leio os comentários e me proponho a conversar com as pessoas, às vezes são seguidoras antigas, falam assim: olha, eu adoro os seus textos, mas isso não faz o menor sentido por causa disso, 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 disso. E eu adoro isso. É Porque legal porque aí, te faz pensar também, aí feedback. veio discordar de mim e me ensinou uma coisa. E aí eu gosto. E já teve, é que eu não tô me lembrando o que era, mas já teve situação de eu fazer um segundo texto. Falar assim, ó, diferentemente do que eu pensava, agora eu Mas não isso que é penso legal, a mais. gente não tem que morrer com uma opinião, né? Pô, Se alguém não. vem com um ponto de vista que faz sentido e qual o Uhum. problema da gente mudar Ah, uma eu opinião? acho muito importante a gente estar aberto a, Aí é a ao prova de que diferente. o debate dá certo, Dá certo. né? Mas se a pessoa vier me atirando pedras, vai ser um pouco mais difícil Não, de eu absorver o comentário, por mais que seja correto. Se a pessoa se sentiu agredida o suficiente, isso acontece, né? A pessoa se sentiu agredida pela minha opinião o suficiente para me agredir de volta, é, não vamos conseguir entrar numa sintonia. É muito difícil que a gente consiga entrar numa sintonia. Isso não acontece muito, sabe? Quando agride. É que agora eu parei. Na pandemia eu me sentia muito segura, porque eu estava totalmente isolada. Eu me sentia segura para conversar com todo mundo. Agora que eu saio na rua, eu não me sinto tão segura mais. você Sei não lá, tá meio se doida, né? alguém vai me ver. Mas na pandemia eu me sentia. E aí sempre que a pessoa chegava. Mas assim, um negócio horroroso. Quando é ameaça de morte, já rolou bastante, eu não respondo. Mas quando eram ofensas triviais, eu falava assim: olha, veja bem, vamos falar aqui com respeito, mas isso. A pessoa. A segunda, a réplica é sempre assim: nunca imaginei que você fosse me responder. Me desculpe pelo meu jeito na primeira mensagem. As Porque pessoas querem assim, atenção. você tá. É isso, é carência. Você tá xingando uma mulher que você nunca viu na sua vida porque ela escreveu um negócio num site que você escolheu ler, ninguém te amarrou e obrigou, e aí você xinga. Quando ela responde, você fica assustado de ter aquela resposta daquela pessoa que parece ser uma pessoa gentil e educada e não merecia o primeiro xingamento. E assim, isso aconteceu muito na pandemia. Da segunda resposta, vir com um pedido de desculpas e falar: não, tudo bem, tá todo mundo nervoso ultimamente. Aí teve um cara que eu acabei bloqueando, que eu falei: ai, o que eu tô fazendo aqui? Tudo bem que eu não tenho nada pra fazer, mas meu Deus do céu. Porque aí ele voltava sempre a me agredir e tal. Aí um dia ele contou a história que ele tinha muita raiva de feminista porque a irmã dele não depilava a axila e ele achava aquilo um absurdo. Ele devia ser jovem, tá incomodado ali com o machismo incrustado nele, a irmã devia estar indo contra aquilo dentro de casa e ele via em mim a validação para um comportamento que ele e o pai dele dentro de casa estavam desesperados, porque eles queriam que a irmã dele se comportasse como uma mulher que
que é o que eles esperam da mulher tradicional, não sei direito explicar, mas assim, sempre tem uma causa pessoal ali dentro, e eu não vou conseguir resolver a de todo mundo, mas eu acho que a solução seria você olhar mais pro outro, né? Tanto eu olhar para esse menino que me agredia direto, até que eu perdi a paciência, durou uns 3 meses essa minha boa ação aí com esse cara, porque daí eu falei, não, chega, tô Pois muito cansada. cansa, né? Não, há limites, né? Eles são um pouco maleáveis, mas há limites. E você olhar o outro, você entender o lado do outro, porque a gente anda muito cheio da gente na cabeça. Quando você olha para o outro e vê a dor do outro, a sua dor diminui também, né? É uma coisa de ajudar os outros faz bem demais para todo mundo. E é engraçado como algumas coisas ganham uma repercussão que vai além do esperado, né? Como aconteceu recentemente com o filho da Angélica lá. Ai, meu Deus, sim. Eu acho uma loucura isso, hoje, olha só, né, como são as coisas. Quando me pediram, esse texto me foi pedido, vamos entrar nessa história, porque as mães estão fazendo algo, né, e como eu sou mãe, entre as colunistas ali, quando tem questões de maternidade, às vezes eles me pedem. E eu não sabia de nada, porque eu tava vendo um movimento na internet, mas é aquilo que esse eu vou escolher deixar passar, e o outro... Entendi a história da Angélica ali, e eu respeito muito a Angélica profissionalmente há muitos anos. E acho que ela é muito íntegra em não se meter em confusão à toa. Acho que ela tem um posicionamento hoje, jornalístico, até como comunicadora, que eu acho muito válido e muito legal. O jeito de criar as crianças, tudo. E aí eu tava assim, nossa, coitada da Angélica, no meio de um barracaço desse. Eu tava exatamente pensando o que a internet estava falando. Só que as brigas adolescentes são muito efêmeras, né? Acabou, a adolescente acha que tudo é eterno e toda essa eternidade dura umas 4 horas, assim, quando for longa. Acabou. E aí eu escrevi o texto e a editora-chefe do UOL, né, a minha chefe lá em cima, o título era "Não é possível que vocês estão perdendo esse tempo", algo assim, com briga de adolescente na internet. Ela me mandou um WhatsApp: "Estou perdendo esse tempo sim, mas li o seu texto e vou parar". Desculpa, Bruna. Aí, assim, e várias pessoas. Aí hoje, né, quantos dias faz esse texto? Acho que faz uns 5 dias. Eu tava vindo pra cá e tava pensando assim, gente, mas a menina não queria que a amiga seguisse o namorado dela. E aí eu pensei, putz, o texto legal, mas para isso eu precisaria entrar na briga de adolescente, é isso, você não garante a fidelidade, me veio a ideia tardia, né, já passou a briga, você não garante a fidelidade do outro privando o outro do contato com as pessoas, não existe isso, primeiro que você não garante fidelidade, nem que a pessoa esteja te jurando que não tá fazendo nada, né? É uma preocupação que já é meio crítica pra mim, porque você não controla o outro, mas a sua segurança não depende do outro amarradinho do teu lado, e isso é natural que ela não saiba, ela tem 17 anos, isso é uma coisa da vida adulta, só que quando todos se envolvem numa briga de adolescente, mas ninguém sabia isso. Até parece que ninguém foi adolescente, né? Acho que a gente esquece. Mas é bacana, porque são pontos que, através das suas colunas, da cultura como um todo, vai trazendo essa reflexão. A gente teve recentemente o filme Ainda Estou Aqui, que trouxe uma grande reflexão, né? Pena que isso vai baixando a temperatura, né? Mas pelo menos traz esses insights. Então, acho que... Mas vem outros. Que tendo mais recorrência Sim. nesses insights, eu acho que a gente chega num caminho bacana. Sim, sim. Eu lembrei de uma história engraçada. Era o Big Brother no meio da pandemia, que a Juliette era a primeira de todos os candidatos, todo mundo amava a Juliette, e eu achava muito legal o jeito dela no programa, e aí eu tinha escrito um texto, ela tinha acabado de sair do Big Brother, eu acho, tinha escrito um texto falando que era aquele jeito que você quer ser amiga da pessoa, e ela não sabia, mas ela tinha sido minha amiga, porque eu estava isolada em casa, e eu assistia Big Brother todos os dias naquele ano, e eu achava legal a dança dela, a maquiagem dela, aquilo dela, então assim, né, a pessoa pública, ela tem uma entrada na sua vida que ela não imagina, ela não sabia quem eu era, tal. E aí passou um tempo, eu estava numa casa de campo, num feriado, e o texto foi publicado nesse dia, e eu tava no Instagram e chegou um comentário numa das fotos da casa de campo, assim:
oi, quer ser minha amiga? E aí, ué. E aí era a Juliette. Mas a gente não ficou amiga, ela me prometeu isso e não cumpriu. Mas eu achei tão engraçado, porque ela leu o texto, ela não mandou um inbox, ela publicou um comentário, tipo, ó, li seu texto, entendi, também quero ser sua amiga. Foi gentil ali. Eu acho legal isso, às vezes, quando você percebe que seu texto impactou. Não a Juliette, porque ela é uma celebridade, mas pessoas, né? Você me citar o texto que você leu é uma coisa que me alegra, porque é muito solitário o trabalho de quem escreve. Está ali com uma telinha na frente, falando sozinho, e aí você perceber que aquilo foi lá no endereço, pegou em você, pegou nela, pegou em outra pessoa, me deixa contente. E os projetos futuros para Luciana? Pretende voltar a trabalhar com o Faustão? Parece que ele tá louco para voltar também. Isso a gente não sabe. Eu tenho uma agência de conteúdo, a Abre Abas, que eu produzo conteúdos nessa vastidão aí da minha carreira. Eu faço revistas corporativas para clientes variados, trabalho numa revista para uma empresa de telefonia, que é uma revista bimestral, então eu dirijo o conteúdo dessa revista, faço bastante revista. Esse meu know-how impresso tem uma sorte, porque voltou, né? O impresso voltou a ter valor para cliente, a gente faz bastante isso na agência. Tenho a coluna, faço vídeo, tô fazendo um projeto grande de comportamento para falar sobre meia-idade. Esse é meu projeto raiz aí, e gosto muito do movimento literário brasileiro, como o movimento literário está se popularizando. Tem muito clube do livro surgindo, eu leio bastante e também tenho interesse aqui nesse ano de me voltar um pouco para isso, para incentivar mais as pessoas a lerem, e eu acho que esse senso de comunidade, né, da leitura, de você sentar e discutir o mesmo livro, do mesmo jeito que discutimos a série que vimos aqui, eu acho muito legal, porque aí exige a pausa anterior, a desconexão da internet um pouco para ler aquilo, e aí você sente esse pertencimento de todos juntos discutindo a mesma coisa. Eu acho muito legal isso que está surgindo, e eu quero fazer alguma coisa a respeito esse ano também. Que legal. E para quem quiser te acompanhar, quais são suas redes? Eu acho que o mais fácil é o Instagram mesmo, lá que você pode discordar de mim. @Lubugni, que é Bugni, então é Lubugni. Mas estou no LinkedIn, Luciana Bugni, tem minhas colunas no UOL, várias durante a semana. No UOL você tá no Splash? No Splash. E tem um universo feminino? Não, eu era editora de Universa quando eu trabalhei lá dentro, mas eu escrevo às vezes algumas matérias. Tem a revista Velvet, que é essa revista que eu dirijo para Vivo, que se distribui em lojas Vivo. E tem muita coisa. Mas acho que no Instagram dá para saber tudo que tem sobre mim. Obrigado pela presença, Luciana. Foi um prazer tê-la aqui conosco e ter compartilhado um pouco dessas reflexões que eu acho que são importantes para a gente realmente trazer cada vez mais o debate sobre todos os temas, né, que nós temos carência de discutir. Vamos discutir. Foi um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu adoro conversar. Legal. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, coloque aí no seu comentário também o que você achou dessa entrevista. E acompanhe também todos os conteúdos da Luciana, porque é bem legal, tenho acompanhado, ela escreve de uma forma que te faz pensar sobre muitas coisas, então vale a pena. E te convido até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!